Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam com saúde, junto com a família de vocês. Hoje nós vamos fazer uma aula sobre interpretação textual. Gostaria que vocês se dedicassem bastante a essa aula, para que possam ter bons resultados, tá bom? Hoje na nossa aula de língua portuguesa, interpretação de texto. Para iniciar, vamos passar para vocês alguns passos de uma boa interpretação de texto, ok? Algumas coisinhas que vocês precisam observar para que façam uma ótima interpretação. Ouça ou leia todo o texto pausadamente. O primeiro contato com o texto é muito importante. É nesse momento que você vai saber qual o assunto tratado e qual a posição do autor. No caso da nossa aula de hoje, vocês vão ouvir uma fábula, tá? Para poder depois fazer a interpretação. Leia devagar e sem interromper a leitura. Quando você for fazer a interpretação de um texto escrito, você precisa ler e reler esse texto para que fique mais claro e possa te ajudar a fazer a interpretação adequada, ok? Releia o texto e marque as palavras que não sabe o significado. Neste caso, vocês vão ouvir. Se ouvir alguma palavra que julgar não conhecer o significado, você pode anotar e procurar esse significado no dicionário, ok? Agora que você já sabe qual é o assunto, na segunda leitura você dará início a uma fase mais detalhada. No caso de uma releitura. Nessa aula, eu quero que vocês ouçam a história e depois voltem a ouvir, caso tenham dúvida, ok? Na existência de palavras desconhecidas, anotem um rascunho ou sublinhe no próprio texto. Então, se o texto for escrito, você pode sublinhar no próprio texto. No nosso caso de hoje, se alguma palavra diferente, que não saiba o significado, você vai poder anotar no seu caderno e, então, em busca desse significado. Vamos ouvir atentamente. Ouçam com cuidado essa história, para depois fazer a interpretação do texto, ok? O boi e o sapo. Era uma vez um pequeno boi que vivia perto de um lago. Esse pequeno boi era muito infeliz, pois ele era o menor dos bois que viviam na fazenda. Ele sempre reclamava disso e, mais uma vez, foi desabafar com o seu amigo cachorro. Eu sou o menor boi da fazenda. E eu acho que eu sou o menor boi do mundo. E eu não tenho como mudar isso. Não comece de novo, amigo. Você me parece ser um boi muito esperto e robusto. Além disso, não tem como todos os animais serem do mesmo tamanho, não é mesmo? Sim, não temos que ser todos do mesmo tamanho. Mas por que eu não sou o maior? Olhe, eu sei que eu não sou o maior cachorro do mundo. Eu sei também que existem muitos cachorros maiores do que eu. Mas eu não ligo para isso. Sou feliz do jeito que eu sou. Mas eu não sou. No lago bem próximo da fazenda, onde o pequeno boi morava, vivia um sapo que era muito arrogante. Esse sapo adorava se gabar para seus amigos porque ele era o maior sapo das redondezas e se orgulhava muito disso. Crack! Eu sou o maior sapo desse lago. E por isso agora eu sou o rei. A partir de agora todo mundo me chamará de Vossa Majestade. Não existe nenhuma regra aqui no lago que diz isso. Mas a gente não precisa de nenhum rei. Por que não? Toda a terra tem um rei. Por exemplo, o leão é o rei da selva. Sim, mas o leão não é o maior animal da floresta. O elefante é bem maior do que ele. Então o sapo arrogante teve que pensar em uma resposta. Mas logo retrucou seu amigo com a arrogância de sempre. Aqui não é a selva e você não é um elefante. Eu sou o rei e pronto. Os outros sapos haviam conversado entre eles e chegado à conclusão que precisariam ensinar uma lição ao sapo arrogante, mas ainda não sabiam como fazer isso. Um dia, quando os sapos estavam nadando no lago, viram um pequeno boi sozinho, pastando no outro lado do lago.
Nunca na vida deles eles tinham visto um animal tão grande. Uau! Que animal gigante! E bem naquele momento tiveram uma ótima ideia. Bom, se o sapo está falando que o maior animal deve ser o rei, então esse é o rei. Os sapos imediatamente foram falar com o boi. Eles contaram o que estava acontecendo e pediram uma ajuda. Sim, mas eu sou um boi pequeno. Como eu posso te ajudar? Você é um animal pequeno? Você não precisa fazer nada. Nós somente vamos trazer um amigo que é muito cheio de si. Deixe o resto para nós. Ok, mas eu tenho que voltar para a fazenda, senão o dono vai se preocupar. No dia seguinte, os sapos foram falar com o sapo arrogante, que, como sempre, estava todo cheio de si. E mencionaram que tinha um animal gigante no outro lado do lago. Ele quer conhecer você. Ok, então me mostre quem é esse tal de animal gigante. Os sapos, então, foram até a outra margem do lago. E o boi estava os esperando, como haviam combinado. O sapo arrogante, quando viu o tamanho do boi, engoliu em seco. Mas, claro, não demonstrou nada aos seus amigos. Então você é o animal gigante que quer ser rei desse lago? O boi queria falar alguma coisa, mas a rã começou a falar. Não foi você que disse que o maior animal seria o rei? Vejo que o boi é o maior, então ele deve ser o rei. Ah, eu posso ser grande como ele. Ah, é? E como vai fazer isso? Enquanto os sapos conversavam entre eles, o sapo arrogante começou a ficar ainda mais cheio de si, pois essa era a primeira vez que os outros sapos falavam sobre o quanto ele era grande. Agora observe como eu consigo crescer. E então o sapo arrogante começou a inflar. Crack! Eu já estou do tamanho do boi? Crack! Hã? Não! E depois um pouco mais. Crack! E agora? Eu estou tão grande quanto ele? Não! E mais uma vez o sapo inflou e não conseguia nem falar. Ele só ficava olhando, esperando a aprovação dos outros sapos. Todos os outros começaram a gargalhar. Você não é tão grande assim. E o sapo arrogante inflou ainda mais, e mais, e mais, até virar um balão. E surpreso, o boi olhava para o sapo arrogante. O sapo arrogante agora estava tão cheio que nem se parecia mais com um sapo. E então seu corpo começou a flutuar e subir. Em um momento, ele até conseguiu chegar na altura do boi, mas então quis ficar ainda maior e começou a se esforçar ainda mais. E foi flutuando para cima, e cada vez mais para cima, até... Essa foi uma grande lição. Os sapos e o boi ficaram olhando, admirados com o que estava acontecendo. E eles ficaram muito tristes pelo que havia acontecido com o sapo. E o boi, aprendendo a lição, nunca mais reclamou de ser o menor boi da fazenda. E finalmente ficou feliz de ser quem ele realmente era. E aí, vocês gostaram? Essa é uma história muito legal, né? Então, agora nós vamos partir para a interpretação. Lembrando que eu não quero simplesmente que vocês coloquem a resposta, mas que escrevam no caderno todas as perguntas para que possa ficar bem organizado no caderno de vocês, tá bom? Então, vamos lá para a interpretação desta fábula. No seu caderno, registre esse exercício e responda com muito capricho. Vamos responder com total capricho. Responda as perguntas abaixo, mas lembre-se de usar respostas completas.
Quais os personagens do texto? 2. Qual o tipo de texto? Que tipo de texto que nós acabamos de ouvir essa história? 3. O que despertou o sentimento de inveja no sapo e por quê? 4. Você acha que o sapo se tornaria igual ao boi se ele ficasse grande? Justifique sua resposta. Você acha que mesmo com a aparência que ele tem, ele ficaria igual ao boi? 5. Apesar das advertências dos amigos, o sapo continuou a se estufar. Diante dessa atitude, como podemos caracterizá-lo? Nós podemos dizer que o sapo, qual o comportamento dele? Né? Como nós vamos caracterizá-lo diante desse comportamento, já que ele não ouviu conselhos? 6. Que mensagens nos passa a moral do texto? Seja sempre você mesmo. Então, vocês observaram lá que o cachorro deu uma boa dica, né? Boa deixa para que todos os animais e o conselho que ele deu para o boi, né? Para ele ser ele mesmo, ser feliz desse jeito. Então, escreva sobre isso aí nesse item 6, ok? 7. Que tipo de pessoas o boi e o sapo representam nessa fábula? O que você pensa sobre elas? Então, você vai dizer o comportamento do sapo, o comportamento do boi e fazer uma comparação com pessoas, né? Que tipo de pessoas representam esse comportamento nessa fábula? 8. Na sua opinião, para que o sapo se tornasse elegante, era necessário que se transformasse em boi? Ou que mandasse no espaço, né? Por quê? 9. O que você pensa sobre as pessoas que vivem insatisfeitas consigo mesmas? O que eles diriam? Qual conselho você daria a alguém que não está satisfeito com a sua aparência, que não está satisfeito consigo mesmo? Escreva sobre isso, ok? 10. Você está feliz com sua aparência e seu jeito de ser? Esclareça sua resposta. Então, você vai dizer se sente bem do jeito que você é, né, o seu comportamento. E aí, vocês vão fazer um resumo disso. Esclareça sua resposta, ok? Vamos argumentar e vamos utilizar a escrita aí como ferramenta para desenvolver a aprendizagem. Então, bom trabalho. Voltem nos trechos, pausem as questões para vocês poderem escrever, tá? E façam com capricho, tá bom? Até a próxima aula. Um abraço e capriche nas suas atividades, tá bom? Conto com vocês.